Hoje nós vamos ver na aula de matemática probabilidade e estatística, né? Probabilidade e estatística. E aí na página 175 nós estamos vendo um gráfico, né? Nós já vimos aí alguma coisa sobre gráfico. Então na página 175 tem um gráfico referente à sorveteria de Sandra. Sandra fez esse gráfico para descobrir, em todo mês, né? Todo mês, descobrir qual sorvete ela mais vendia, o preferido dos clientes. E aí ela descobriu que era chocolate. Para ela fazer isso, ela teve que fazer, né? Ela teve que fazer um gráfico de setores. E esse gráfico, ele é circular, é um diagrama circular, que possui um ângulo de 360. Quando a gente pega lá o compasso, né, e faz, ó, o ângulo de 360, certo? Então, dentro desse gráfico, o que aconteceu? Ele tinha que, né, ser referente a 100%. Todas as medidas juntas tem que dar 100%. Para descobrir o sorvete que sairia mais, né, o preferido. Então, para se fazer um gráfico desse também, é necessário que você tenha os dados, que você venha anotando todos os dias, nesse caso de Sandra anotando quanto sorvete sai e quais os sabores, não é isso? Então, nesse gráfico, ela descobriu o sorvete que mais é o preferido, né? Mas existem outros tipos de levantamento, outros tipos de gráfico, no caso, né? No caso, a Escola de Carlos promoveu uma Olimpíada de Matemática entre os estudantes de ensino fundamental. Todos os 1.000 alunos participaram da Olimpíada, que utilizou os seguintes critérios de avaliação: ótimo, bom, regular e ruim. Como eu já disse sobre o gráfico lá de Sandra, para levantar um gráfico desse, né, para fazer um gráfico desse, você tem que ter os dados, tudo certinho. Ou seja, você tem que fazer um levantamento, né? Por exemplo, sua sala tem 13 pessoas. Essas 13 pessoas, elas equivalem a 100%, ok? Aí, desses 100%, dessas 13 pessoas, desses 13 alunos, quantos são meninos, quantos são meninas? Então, você tem que saber de tudo, né? Levantar dados para obter o resultado que você quer no seu gráfico. Por exemplo, nós estamos vendo aí o gráfico da escola, né? Que promoveu a Olimpíada de Matemática. Quando você junta todos os resultados, as notas, né? Você percebe que quando você faz a somatória, você de fato vai encontrar 1.000 alunos. Entenderam? Por exemplo, se a professora me pediu para fazer um gráfico e eu vou fazer um gráfico aqui de todo jeito. Não se pode, porque você tem que apurar os fatos, levantar os dados e tem que dar justamente o 100% lá. Que nesse caso aqui o 100% é quanto? 1.000 alunos. Certo? Estão me entendendo? Eu espero que sim. Por exemplo, lá do outro lado você vai ver que o ótimo, que é 300, vai ser 30%. Por quê? Porque dentre os 1.000, ó, é tanto que você vê aí, 300 sobre 1.000. Porque dentre o 1.000 alunos, quantos são ótimos? 300, né? Então, 30% equivale a 300. Bom, dos alunos que são bons, quantos são bons? 350. 350 de quanto? De 1.000. Dos 1.000 alunos, 350 são bons. Aí você vai fazendo a somatória, ó. 350 bons, 300 ótimo, regular 250, ruim 100. Quando você soma, dá 1.000. Entenderam? Aí,
nós temos, em seguida, transformar as porcentagens em graus. Para construir o gráfico, utilizamos régua e transferidor. E assim vai, pessoal. Não é simples para se construir um gráfico. Não é. A gente tem que saber de todos os dados direitinho, certo? Então, na página 177 até a página 179, vocês vão tentar responder aí bem direitinho, certo? Sobre gráfico e sobre estatística, né? Que no caso é esse levantamento. Eu quero fazer um gráfico sobre a fome em João Pessoa. Então, eu tenho que levantar dados. Quantas pessoas estão passando fome? Eu tenho que pesquisar, né? Dessas pessoas, quantas são crianças, quantas são mulheres, quantos são adultos? Entenderam? Então, não é fazer de qualquer jeito um gráfico, não. E lembrar que é baseado em 100%, né? Então, tentem responder da página 177 a 179, tá? E aí, amanhã nós conversamos durante a correção, tá certo? E agora nós vamos lá para ciências. Lá em ciências, nós estamos estudando classificação e utilidades da água, né? Ainda estamos estudando. Água potável, água termal, poluída, alcalina, mineral, destilada, né? Estamos estudando como economizar água, evitar o desperdício, né? Aprendemos mais uma vez, porque a gente já aprendeu isso bem desde pequenininho, lá desde da educação infantil, nós aprendemos o quanto a água ela é importante, né, para a nossa sobrevivência. Então, dentro desse assunto sobre a água, nós vamos fazer a página 112. A água que bebemos deve ser potável e tratada para retirar bactérias e agentes que prejudicam a saúde. A água que bebemos, ela tem que ser diferente daquela água que vem nas torneiras, que cozinhamos, que lavamos as mãos, né? Tomamos banho. A água que bebemos, ela tem que ser limpa, ela tem que ser tratada, né? Para retirar bactérias e agentes que prejudicam a saúde. A gente não pode beber qualquer água, certo? Na sua cidade, existe estação de tratamento? Como é a água oferecida para os moradores da sua cidade? Então, você vai pesquisar se na sua cidade tem estação de tratamento e como é a água que é oferecida para a cidade. Ela é uma água, ela é encanada, ela é tratada, ela tem cloro, como é a água que chega aí nas torneiras da sua casa. Para que você responda a isso, você tem que pesquisar, né? Se tem estação de tratamento na sua cidade, isso tem que ser pesquisado, certo? O número 4, marque a imagem que demonstra a importância da água na geração de energia elétrica. Então, qual dessas imagens você justifica, você comprova que a água, ela de fato necessita da energia elétrica para estar nas suas casas? Qual dessas imagens justifica isso? 5. Você já presenciou na sua escola ações de desperdício de água por parte dos alunos e funcionários? Caso a resposta seja positiva, descreva abaixo como foi essa experiência. Você viu alguém da sua escola lá com a torneirinha aberta, chuveiro aberto, jogando água em algum lugar por jogar? Você já viu essa cena? Aí, se você botou sim, você vai relatar, certo? Eu já vi, né? Eu já vi. Então, se você já viu, você relata aí como foi, né? Quem foi, se foi um colega, se foi uma professora, se foi qualquer pessoa. E você não precisa dizer o nome, mas você só vai relatar como foi, tá bom? Então, se você não leu nosso conteúdo, né? Nosso assunto sobre a água, leia,
Tira um tempinho para ler, para entender a importância, né? Para ver aí os tipos de água, qual água nós podemos beber, qual água nós podemos tomar banho, né? Qual é a água, o que é água destilada, o que é água mineral, alcalina. Se você ainda não leu, procure ler, tire um tempo do seu dia para fazer uma leitura, e ela pode ser uma leitura de ciências, ela pode ser uma leitura de história, alguma coisa que a Rejane já deu e que eu, no dia, não estava muito legal, não prestei atenção, e daí você pode fazer uma leitura, né? Para ficar por dentro do que a gente está estudando, tá certo? Então, faça lá a página 112 e também a 177 até a 179 de matemática, tá bom? Até amanhã. Que Deus te abençoe, faça tudo no capricho e aguarde a correção, tá bom? Beijo e fica bem.